Em Josué, capítulo de número 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Eu quero ler com você o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Que Deus abençoe a porção da tua palavra. Você pode se assentar. Oh, Espírito Santo. Irmãos, eu sinto Deus aqui. Eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar. Há uma unção específica de Deus. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito do anátema ao Senhor. Deus chama Josué para possuir uma terra. O povo está saindo do Egito, 40 anos andando no deserto. Moisés já havia morrido no deserto. E apenas dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe sobreviveram ao deserto, porque creram e não duvidaram no seu coração que Deus era poderoso para colocá-los dentro da terra prometida. Então um dia Deus disse: está na hora de vocês entrarem em Canaã, está na hora de vocês entrarem e possuírem a herança. Então Deus deu uma ordem a Josué e disse assim: manda que o povo consagrem, mandem que o povo orem, mandem que o povo busquem ao Senhor, porque vocês irão passar esse Jordão. E durante 3 dias eles se santificaram e buscaram a face do Senhor. E quando eles foram atravessar o Jordão para entrar em Canaã, a Bíblia diz que o Jordão se abriu e eles passaram em terra seca. Quando eles entraram naquela terra, o Senhor disse a eles: olha, vocês agora estão diante de um desafio, tomar posse da bênção. Não é só entrar na promessa, mas tomar posse da bênção. E o Senhor disse para eles: vocês enfrentarão muitos desafios, vocês terão muitos inimigos, nações mais fortes e mais poderosas do que vocês. Mas não temam as nações mais fortes e mais poderosas do que vocês. Vocês se levantem na ousadia do Espírito Santo para buscarem a face de Deus e santifiquem-se diante do Senhor, porque aonde houver a santidade de Deus, o inimigo não poderá ficar de pé diante de vocês. Aonde houver consagração, o inimigo não pode ter acesso. Então Deus dá essa ordem expressa, essa ordem específica ao povo de Israel. E o primeiro desafio de Israel foi uma cidade chamada Jericó. E nós aprendemos isso quando nós somos crianças, né? Eu ouvi tantas aulas sobre Jericó, sobre as muralhas de Jericó, de como elas vieram abaixo, de como elas vieram ao chão. E eles começaram a buscar a face do Senhor e sobrenaturalmente Deus começou a operar no meio deles e Deus começou a fazer coisas grandes na vida do povo de Israel. E então aquelas muralhas não resistiram e vieram ao chão. E eles então tomaram a cidade mais poderosa, a cidade mais fortificada. Era uma fortaleza, rodeada de muros por todos os lados. E então Deus dá uma ordem, antes deles entrarem em Jericó. Deus diz a eles assim: olha, a cidade de Jericó, ela é um anátema, e eu não quero que vocês tomem nada daquele lugar, a não ser que seja para consagrarem diante de mim, a não ser para apresentarem como sacrifício diante do Deus Altíssimo, mas para vocês mesmos não tomem nada, para vocês mesmos não peguem coisa alguma. Essa foi a ordem do Senhor. Então Deus disse: esta cidade e tudo que estiver nela é anátema ao Senhor. O que é anátema? Anátema é uma palavra hebraica para condenado ou amaldiçoado.
Então, Deus estava falando que havia coisas condenadas, coisas amaldiçoadas em Jericó. Então, tudo aquilo que estava dentro de Jericó era condenado e amaldiçoado. E o interessante é que esta mesma palavra anátema é usado em Levítico capítulo 27, quando Deus manda sacrificar, quando Deus manda oferecer animais para eles. Esses animais também eram chamados de anátemas, ou condenados à morte, ou condenados ao sacrifício. E Deus dá uma palavra específica para a tomada de Jericó. E Deus diz a eles o seguinte: olhem, quando vocês forem entrar dentro desta cidade, tudo que estiver dentro desta cidade é anátema ao Senhor. É entregue para Deus como algo sacrificado, como um sacrifício diante do Senhor. Isso está condenado a ser sacrificado. Você entende isso, amém? E eu quero falar com você a respeito disso. E diz a palavra de Deus que eles entraram em Jericó, eles possuíram Jericó. Está ali, amado, um povo cheio de unção, cheio de virtude. Está lá a arca da aliança, os sacerdotes que vão à frente, e eles vão tocando a buzina e gritaram, e as muralhas vêm ao chão. E diz a palavra de Deus, a única coisa que Deus não condenou em Jericó foi Raabe, juntamente com o seu pai e a sua família. O resto foi tudo condenado. E Deus dá uma ordem expressa de quando eles entrarem naquela cidade, eles não tomem nada para eles, porque tudo estava sendo sacrificado. Então a tomada de Jericó, amado, foi um sacrifício que Deus fez. Deus tomou Jericó como um sacrifício para ele. Então eles entraram e possuíram, e está todo mundo feliz da vida, porque aquela cidade tão forte, aquela cidade tão rica é tomada. E de repente tudo vem ao chão, e não sobra nenhum dos seus valentes, e todo Israel está feliz da vida, e voltam para casa celebrando, porque eles conseguiram destruir sobrenaturalmente, dinamitar espiritualmente umas muralhas físicas. Imagine você que aquelas muralhas, dizem os historiadores, que tinham cerca de 20 metros de largura, as muralhas, e diz a palavra de Deus que aquilo veio ao chão, a cidade inteira, amado, veio ao chão, as muralhas de uma cidade toda veio ao chão, e eles ficaram empolgados com aquilo, e eles entraram então no arraial, voltaram para o arraial festejando, e dizendo: Deus está conosco, o Senhor nos deu toda esta cidade, o Senhor nos entregou toda a promessa, é hora de nós tomarmos posse. Israel estava feliz, Israel estava celebrando. E de repente tem uma cidade menor, por nome de Ai. E então os soldados chegaram para Josué e disseram assim: olha, Josué, manda só uns 3.000 homens, não precisa todo Israel ir, porque nós estamos cansados. Eles se deram ao luxo de dizer isso, né? Nós estamos todo mundo cansado, precisa ir muita gente. Não, é só a gente subir e a gente vai varrer do mesmo jeito. Se Deus fez isso com Jericó, imagina o que Deus vai fazer com Ai. E diz a palavra de Deus que os 3.000 homens, cerca de 3.000 homens, subiram e não deram conta. E eles foram assassinados. E diz a palavra de Deus que eles saíram correndo, e os moradores de Ai correndo atrás dele, pegando e matando eles. Então Josué, queridos, Josué foi perguntar para Deus: papai, o que tem de errado? O que aconteceu de errado? Josué busca respostas de Deus. Deus, por que é que nós não conquistamos? Nós acabamos de conquistar uma cidade como Jericó, e uma cidade dela, uma cidadezinha como Ai, nós não iremos conquistar. Meu Deus, o que está de errado? E diz a palavra de Deus que então Josué põe o seu rosto no pó e vai buscar a face de Deus. Josué, amado, chama os anciãos da igreja, os homens, os varões, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles dizem: vamos buscar a face de Deus para saber o que está de errado. Por que nós vínhamos tão bem e agora nós encontramos um percalço? Por que nós vínhamos tão bem e agora nós encontramos um tropeço? O que aconteceu?
Porque nós vínhamos conquistando coisas maiores e de repente nas coisas menores nós não conseguimos conquistar. Por que que vinha tão bem a evolução desta obra e de repente algo está errado? É como que se a glória de Deus não estivesse entre eles. É como que se a glória de Deus tivesse ido embora. E Josué não estava contente com aquilo, e não era para menos, e ele dobra o seu joelho. A Bíblia diz que ele começa a jogar pó sobre ele, terra na cara dele, e dizer: Deus, se for eu então, Senhor, eu me humilho na tua presença. O que eu fiz de errado, o que eu falei de errado? E o Senhor olha para Josué e diz assim: que é isso que você está fazendo, rapaz? Levanta-te. Por que você está assim, prostrado sobre o teu rosto? O Senhor diz assim: levanta daí, Josué, no verso 10 do capítulo 7 que nós lemos. E o Senhor, e Josué começa a dizer a Deus: ah, Senhor, é porque nós vimos uma vitória sobrenatural sobre Jericó, nós não fizemos nada de errado, nós continuamos crendo do mesmo jeito, e de repente uma cidadezinha tão pequenina como Ai, nós não demos conta dela. Antes nós fomos envergonhados, e ele diz assim: e se nós partirmos em retirada agora, que vão dizer as nações? Vão dizer: olha, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, não deu conta de colocar os seus filhos dentro da herança. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser exterminados da face da terra se nós fugirmos. Deus, nós não podemos fugir da guerra. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você, um posicionamento. Eu não posso fugir da guerra. Ainda que eu perceba que alguma coisa está errado, eu tenho que buscar a face de Deus para saber: Deus, o que está errado? Eu não vou fugir desse lugar, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou abrir mão de possuir a herança que o Senhor nos deu, porque se Deus deu uma promessa, Ele é poderoso para fazer cumprir a sua promessa. Eu não abro mão desta promessa. Foi com essa disposição que Josué foi buscar a Deus. E é com essa disposição que eu e você temos que buscar a Deus. É com essa mesma disposição, amado, e com essa mesma humilhação que nós temos que buscar a Deus. No versículo 6, a Bíblia diz que tanto Josué quanto os anciãos se prostraram e rasgaram as suas vestes e se lançaram no pó. Deus precisava disso? Não. Mas por que eles fizeram isso? Para tirar a altivez, para tirar, amado, deles toda a soberba, e dizerem: olha, nós estamos nos humilhando. Se por um momento, Senhor, nós nos ensoberbecemos por ter tomado uma cidade do tamanho de Jericó, portanto agora nós nos humilhamos diante do Senhor. E esse é o segredo, querido, é nos humilharmos diante do Senhor. Enquanto houver um povo que não se humilha diante de Deus, vai haver resistência na conquista. Enquanto houver um povo, amado, que não se lança com a cara no pó, não vai haver revelação da parte de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Josué estava com o seu rosto no pó, Deus lhe deu revelação. Quando ele estava buscando a face do Senhor, Deus revelou o que estava de errado. E de repente, no verso 13 que nós lemos, o Senhor diz para Josué, assim diz assim: olha, Josué, há anátema no meio de Israel. E saiba de uma coisa, ó Israel, vocês não conseguirão ficar de pé diante dos vossos inimigos, enquanto o anátema estiver no meio de vocês. Presta atenção no que eu vou te dizer nesta manhã. Deus manda o povo se santificar. E a palavra santificar aqui é literalmente, em hebraico, a palavra kadosh. Santo significa kadosh. Literalmente a palavra santo significa separado. Você entende isso, amém? E é aqui aonde eu quero começar a ministrar para você nesta manhã. Deus diz: separem-se, santifiquem-se, consagrem-se. Você não pode ser um anátema, você tem que ser santo. Diga ao irmão que está do seu lado: sede santo. Yes, sede santo. É o que diz a palavra de Deus: sede
santo. Quando eu entendo o que é ser santo, quando eu entendo o que é buscar a face de Deus, eu gostaria de perguntar para você nesta manhã: você tem consciência do que é ser santo? Você tem consciência, você sabe o significado de ser separado para Deus? Na Bíblia, amados, há um ministério, há um chamado para homens específicos e mulheres específicas de Deus, no qual Deus chama de nazireado, ou se tornar um nazireu de Deus. Alguém que não toca em coisa imunda ou condenável, ou amaldiçoado. É importante eu e você entendermos nesta manhã que nós estamos sendo chamados para vivermos um tempo de santificação, para nós vivermos um tempo de purificação, e é necessário que eu entenda que se eu não lançar fora o anátema, será impossível eu ficar de pé na presença dos meus inimigos. É por isso que tem muita gente que elas se animam em buscar a Deus, que elas se empolgam em buscar a Deus, e em alguns instantes elas começam a se desanimarem. Por que que elas desanimam? Por que que elas não conseguem vencer aquilo que estão vencendo elas? Porque existem anátemas em suas vidas. Existem coisas condenáveis, coisas amaldiçoadas, que elas ainda convivem pacificamente, como se nada estivessem acontecendo. E então elas acabam de ter uma grande conquista, mas nas coisas pequenas elas são vencidas. E elas vêm para Deus e elas perguntam: Deus, mas por que, Senhor? E o Senhor revela: é porque está faltando santificação, estava faltando uma vida consagrada, está faltando viver uma vida separada para Deus. Eu quero te chamar nessa manhã a ter uma consciência que você pertence ao Senhor, tudo que há em você pertence ao Senhor. O teu corpo não é teu, a tua mente não é tua, o teu espírito não é teu, tudo é do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, de Romanos capítulo 11. Você pertence ao Senhor. Então é hora de você começar a lançar fora tudo que é anátema, tudo aquilo que você ainda pratica e sabe que não pode fazer, tudo aquilo que você ainda faz e sabe que não pode fazer, e faz às escondidas. Eu quero dizer a você que nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Eu não entendo certas pessoas que dizem servir a um Deus onisciente, que sabe tudo, que dizem servir a um Deus onipresente, que está em todos os lugares, que dizem servir a um Deus onipotente, que tem todo o poder, mas elas fazem e elas vão aonde Deus não está e aonde Deus não está fazendo, aonde Deus não está compartilhando. E eu não sei o que passa na mente destas pessoas, porque elas dizem servir um Deus que sabe tudo, elas dizem servir um Deus que vê tudo, mas elas agem como se Deus não soubesse ou como se Deus não visse. E aí, querido, você não coloca em risco só a tua vida, você coloca em risco a sua vida, a vida da sua família e a obra de Deus. A palavra do Senhor diz, amado, que a obra de Deus aqui é prejudicada. O avanço da obra de Deus é prejudicada, porque tem gente envolvida na obra de Deus, mas está compartilhando do condenado, do amaldiçoado, do anátema. E de repente a obra começa a ser prejudicada, e as pessoas começam a dizer: o que está acontecendo? Por que não vai para frente? Por que não cresce? Por que não é liberado o poder? O poder parece que vai liberar e de repente dá uma estancada, volta tudo para estaca zero. Por quê, pastor? Você quer mesmo saber? Você tem certeza que você quer saber?
A Bíblia diz que Josué botou os seus joelhos no chão, o seu rosto na terra e foi buscar a Deus. E Deus revela: tem anátema no meio do povo. Diga para o irmão que está do seu lado: tem anátema no meio do povo. Diga para o teu irmão: tem coisa condenada no meio do povo. Diga para o irmão que está do seu lado: tem maldição rolando. Tem maldição acontecendo. Tem maldição sendo liberada. Tem pecado. Tem ações condenáveis sendo praticadas no meio do meu povo. Foi o que Deus disse a Josué. Mas sabe, isso foi lá para Israel. Nos dias de hoje, nos dias de hoje é a graça. Nos dias de hoje a graça me cobre. Romanos capítulo 6, verso 1 e verso 2 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele diz: de modo nenhum, porque dessa forma seríamos destruídos. A Bíblia diz que Deus dá uma direção para Josué, diz assim: faz passar a tribo de Judá. Tem um camarada ali, que ele não está com a vida certa não. E é por causa dele, que botou a mão no arado, está se dizendo homem de Deus, mas está vivendo com a vida condenada, em coisas amaldiçoadas. Chama toda a tribo de Judá e eu vou fazer passar o faz de conta. Sabe o que é o faz de conta? É quando você está servindo a Deus: eu sou crente, eu sou santo. É o faz de conta. E Deus está sabendo exatamente aonde você foi, o que você fez, com quem você foi, o que você falou. Irmão, vigia. Porque o que você fala, a Bíblia diz assim: o que eles falam na camarinha, sabe o que é camarinha? É no quarto. O que eles fazem no quarto e o que eles falam no quarto não fica oculto, porque Deus revela aos seus profetas, e até nos telhados um dia será exposto. Você pensa, amado, que você engana a Deus ou aos homens de Deus? Você não engana. Tudo que você faz, presta atenção, é revelado. Tudo, absolutamente tudo. Nada ficará escondido. Desde que um homem de Deus ponha o rosto em terra, desde que haja um homem de Deus que clame, nada ficará oculto. E diz a palavra de Deus que Judá passa diante dos anciãos de Israel, e de repente chega um homem, por nome de Acã. Acã. Deus então dá uma palavra para Josué, uma estratégia. E diz assim: Ei, Acã, dá glória a Deus. Acã diz: quê? Crente fervoroso, cadê a unção que está na sua vida? Cadê o poder de Deus? Você fala demais, Acã. Acã, você está muito revoltado, Acã. Acã, você está sediando todo mundo e dizendo: tem coisa errada. Dá glória a Deus, Acã. Acã, você está perturbando Israel, dizendo: Israel não tem mais a mesma unção. Então você dá glória a Deus, Acã. Você, Acã, que está dizendo aí, tem alguma coisa errada com a liderança. A administração de Israel não está bem. De onde já se viu mandar 3.000 homens para conquistar uma cidade? Se fosse eu, faria diferente. Acã, dá glória a Deus, Acã. Você vai descobrir o porquê que os 3.000 homens não deram conta de Ai. Já que nós estamos lutando sobrenaturalmente, era natural que Ai caísse. Por que Ai não caiu? Dá glória a Deus, Acã. E Acã começa a ficar constrangido. Não consegue dar glória a Deus. Acã mostra a unção que tem na sua vida, Acã. Ora, irmãos, quantos dentro da igreja estão hoje criticando? Não, aqui não tem, mas lá em Limeira que tem, aqui não tem. Aqui em Atlanta, ninguém critica nada.
Mas o Senhor está dizendo: chama, chama, chama todo mundo. Vamos ver a unção na vida de cada um. Você já pensou se nesta manhã o Espírito de Deus dissesse assim: vamos saber o que está acontecendo de errado? Chama um por um e manda orar aqui na frente. Vamos ver na vida de quem vai fluir unção. E o interessante é que Deus fala para Josué no verso 10, eu gosto disso. Deus olha para Josué e fala assim: que é isso, cara? Tua vida está no altar, não precisa esse exagero todo não. Rasgou veste, jogou terra, está aí lambrecado, né, na própria baba. Levanta daí, cara, tua vida está no altar. Vamos ver a vida de quem não está. Passa um por um e manda orar para fluir unção. Manda dar glória a Deus para a unção sair. Quantas vezes, amado, você começa a criticar, quantas vezes você começa a dizer, e quanta unção está vertendo de você. É bem comum, amado, pessoas que estão vivendo vida dupla quererem ver unção na vida dos outros, que é, enquanto houver unção na vida dos outros, está camuflando a vida pacata ou opaca que elas estão vivendo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que se nós não estivermos na mesma visão, na mesma unção e na mesma consagração. Você já ouviu falar em dar murro em ponta de faca? Yes. Lá no Brasil a gente tem esse ditado: dar murro em ponta de faca. O que vai acontecer? Vai só se machucar, vai só se ferir. Se nós não estivermos na mesma unção, na mesma visão, buscando a mesma coisa, não vai acontecer, não vai romper, por mais que haja homem de Deus nesse lugar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando você disse: Deus, eu quero fazer a obra, Deus, eu quero entrar em Jericó, eu quero ver o sobrenatural acontecer. Se não tiver uma vida comprometida, é melhor ficar em casa, porque vai botar a perder a obra. Você entende isso, amém? Pastor, você está mandando eu desistir? Não, estou mandando você santificar-se. Estou mandando você buscar a Deus. Deus não disse: diga ao povo que desista. Deus disse: Josué, diga ao povo que se santifique. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você quer morar no céu? Amém? Preste atenção. Para entrar no céu, você tem que estar vivendo uma vida de santidade. Para de pensar que a volta de Jesus é uma fábula. Para de pensar que o céu é uma alegoria da igreja ou do pregador. Concentre-se que o céu é real. A igreja, ela só existe, amado, para conduzir você para a eternidade. A igreja não existe para um clube social. A igreja não existe como um ponto de encontro onde homens e mulheres se encontram. A igreja não existe, amado, para eu e você nos vermos, nos abraçarmos no domingo e vamos embora para casa. Não. A igreja existe, amado, para selecionar um povo que vai morar no céu. Deixa eu te dizer, querido, o céu é real. E no céu não entra anátema. No céu não entra anátema. No céu não entra condenado. No céu não entra maldição. O que significa para você ser santo? O que significa para você ser separado? Às vezes você não comete adultério, às vezes você não rouba, às vezes você não mente, mas às vezes você destramela a falar e a criticar. Deixa eu te dizer uma coisa, normalmente, quando alguém está com alguma coisa escondida, eles começam a querer tapar o sol com a peneira. E aí, para desviar o olhar da sua vida, ele começa a colocar pessoas no holofote. Você entende isso, amém? O fulano não presta, e o cicrano, uau, é desbalanceado. Você entende isso, amém? O fulano, agora o fulano, você entende isso, amém?
tirar os holofotes da sua vida. E então eles têm uma necessidade muito grande de falar de pessoas. Sabe o que isso revela? Mediocridade. Pessoa que fala de pessoa, amado, se torna medíocre. Sabe por quê? Porque ela está desviando a atenção dela mesma. Quando você não consegue falar, amado, do seu testemunho pessoal, você tem que usar o testemunho de alguém, seja para exaltar ou para condenar, é porque tem algum anátema aí, viu, querido? I'm so sorry. Você entende isso, amém? Então diz a palavra de Deus que Josué manda passar a tribo de Judá, e quando chega em Acã diz: dá glórias, faz fluir unção. Você não é o bom? Você não critica? Você não diz que sabe fazer? Então vai, faz. Invoca a glória. Faz descer a nuvem de glória, porque quando nós oramos a nuvem de glória desce. Então invoca aí Acã. E Acã diz assim: não vai dar não. Então disse Josué: e faze confissão perante ele, e declara agora o que fizeste, não me ocultes. Acã diz: não tem mais jeito. Acã vira para ele no verso 20 e diz assim: ok, eu pequei, eu fiz mesmo, eu cobicei, e eu peguei uma capa babilônia, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei, tomei para mim, e eis que estão escondidos na minha tenda, debaixo da minha tenda na terra, e a prata está debaixo dela. Pronto, confessei. Deixa eu dizer um negócio para você. Ele confessou, não foi porque ele se converteu, tanto que ele morreu. Ele confessou porque ele foi exprimido a confessar. Ele não conseguia dar glória a Deus, irmãos. Ele não conseguia atrair a unção de Deus. Ou seja, foi desmascarado. E agora? Não tem outra saída. Então a confissão de Acã não foi uma confissão de arrependimento. Foi uma confissão por causa da pressão. A pressão estava grande ali. Tem sacerdotes buscando a face de Deus, tem homens se santificando, aliás, uma Israel inteira santificando-se diante do Senhor. Presta atenção, Deus disse um dia antes: manda o povo se santificar, que amanhã nós vamos fazer passar todo mundo. Irmão, estava uma unção naquele lugar, estava uma glória naquele lugar, e só Acã não estava sentindo nada. Será que você sabe de alguém que já esteve num culto onde a glória de Deus estava acontecendo, a unção descendo, irmão do lado chorando, e o camarada que não poste? Amém. Tu sabes. Aí o Espírito Santo no ouvido: sei mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, querida, eu não vim aqui nessa manhã para te acusar, mas para te ensinar, porque glória a Deus, você está no tempo da graça e não no tempo da lei, no tempo da graça. Você sabe o que é graça, amado? A graça é a segunda chance do recomeço. Graça, glória a Deus que você tem a segunda chance. Na época da lei não tinha segunda chance não, tanto que Acã não escapou não, Acã foi morto. Mas na época da graça você tem. Você entende isso, amém? Deixa eu te dizer uma coisa: quem vive uma vida separada tem algumas coisas que não combinam com quem tem uma vida separada. Existem algumas práticas, amados, que não combinam com você. Cai bem lá para o mundo. Cai bem lá para o mundo. Mas para um homem de Deus, para a mulher de Deus, não cai bem. Você entende isso, amém? Por exemplo, está tendo o show do Zé Ramalho. Nem sei se Zé Ramalho ainda faz show. Agora fui longe, né? Mas veio lá do Brasil, pastor, tem nada não, eu não vou nem pecar. Aí vai no show. Pastor, foi o Espírito Santo que contou? Não, foi o Facebook. Que ainda tem a pachorra de colocar no Facebook. Tem algumas coisas que não combinam com você, querido. E ao invés de você ajudar a obra, você atrapalha. Sabe por quê? Sabe o que eles dizem? É lá da congregação do Josué. Ó, irmão Josué. Sabe o que eles dizem? É membro lá da igreja do pastor Maurício. Ministra lá, é ministro. Você entende?
Você entende isso? Irmão, deixa eu dizer um negócio. Eu estou orando a Deus para eu pregar uma mensagem tão suave para você. Essa madrugada, eu chorei com Deus até umas 3 horas da manhã, dizendo: Deus, eu não quero pregar isso. Deus, me dá uma palavra suave. Irmãos, eu estou entrando por um caminho de João Batista que está um negócio esquisito. Denunciando o pecado, clamando: arrependam-se. Não está fácil para mim não, irmãos. Deus não está me dando palavra suave, eu estou ficando desagradável. Ai. As pessoas estão olhando tortos para mim, estão dizendo que eu estou batendo. Oh Deus, é sério, irmãos, é sério. Eu estou orando e dizendo: Deus, me dá aquela palavra de vitória. Deus, me dá aquela palavra: tu és mais que vencedor. E Deus diz: quem manda sou eu. Eu digo: tá bom. Irmãos, essa noite eu fui massacrado, porque eu lutei com Deus com uma pregação. Eu dei uma sugestão para Deus do que eu queria pregar. Eu dei uma sugestão de dizer: Deus, eles estão precisando de uma palavra do tipo: não desanima, vai para frente. Deus diz: o Senhor da obra sou eu. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu sou afetivo, eu sou amoroso. Pergunta para minha família para você ver. É verdade, eu sou afetivo, eu sou amoroso, mas Deus não tem deixado eu pregar amor não, querido. É só justiça, o meu Pai. Aleluia, Senhor. Irmão, isso é sério demais. Você não sabe o quanto que eu sofro para dizer isso. Você acha que eu chego aqui: vou acabar com a raça deles hoje, vou revelar todo mundo, te vi no Facebook. Não, queridos. Eu quero chegar aqui e dizer assim: recebe a cura, recebe a unção, isso, vamos adorar. Aí Deus grita: tem anátema no meio do meu povo. Eu digo: yes. Você não pode ignorar isso. Sabe por quê? Senão você não vai vencer. Eu vou orar para Deus e digo: Deus, o Senhor disse que ia nos dar, por que que o Senhor ainda não nos deu? Tu és fiel, meu Deus. E Deus diz: tem anátema, é por isso que eu não dei. Como você acha que é para um pastor ouvir um negócio desse? Deixa eu dizer para você, um coração de um pastor é um coração de um pai de família. É desse jeito, viu? Eu olho para você como um pai de família, olha para os seus filhos. E aí quando Deus diz assim: tem uma nuvem negra pairando sobre a casa, procura os culpados. E aí você fica me olhando com essa cara de limeirense. Você entende isso? Amém? Amém, Senhor. Queridos, é tempo de nos consagrarmos. Sabe por quê, querido? Jesus está voltando de verdade. Jesus está voltando de verdade. Ai, pastor, mas faz só um pouquinho. Querido, pouquinho ou pocão não faz diferença. Quantas cunhas de ouro você acha que tinha em Jericó? Muita. Foi só uma que eu peguei. Quantas capas babilônicas você acha que tinha dentro de Jericó? Tinha inclusive a capa do rei, gente. Uma capa de couro de Babilônia não era nada comparada ao manto real que foi tomado também. Isso não era nada. Irmão, 50 ciclos de prata, dá licença, perto de toneladas e toneladas que nós tomamos da cidade, ninguém vai nem perceber. Deus percebe. Pastor, mas eu fui sozinho, ninguém viu. Pastor, mas eu não fui nem aqui em Atlanta. Eu peguei um avião e fui lá longe para ninguém nem me ver. E não publiquei, tá? Guardei no meu arquivo pessoal. Então dá glória a Deus. Então dá glória a Deus. Faz fluir unção. Ora pelo enfermo para ele ser curado. Ora para o endemoniado para ele ser liberto. Impõe a mão sobre o irmão que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele vai sair saltando e falando em línguas. Eu não tenho esse chamado. Tem. O que você não está tendo é unção, é diferente. Você está entendendo isso, amém? De novo, eu não estou me divertindo em falar isso para você.
Está sendo doloroso para eu pregar. Aliás, eu venho de uma sequência dolorosa. Mas eu quero te dizer que Jesus está voltando e eu não posso me calar. Jesus está voltando, irmãos, e eu não posso me calar. Sabe por quê? Jesus vai vir buscar um povo santo. Olha, Jesus não vai vir buscar a igreja mais bonita. Jesus não vai vir buscar o ministério de louvor mais afinado. Mesmo porque, meu querido, colocando junto com os anjos, nós não damos puxeira. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ouvir o coral dos anjos. Eu já tive. Irmão, dá nem puxeiro. Não, assim, mas não chega nem perto. E não estou desmerecendo o seu trabalho, só estou colocando você no seu lugar. Eu prego que é uma bênção. Fala isso para o verbo vivo. Comparado com o verbo vivo, a tua teologia, querido, virou estrume. Virou esterco, cocô, que nem disse o Paulo. Desculpa o termo, mas Paulo disse. Paulo disse assim, eu fui formado na melhor faculdade de Jerusalém, cara. Eu fui formado na faculdade de Gamaliel. Mas considero tudo isso como cocô, esterco, titica de galinha. Os judeus dizem assim, temos que matar Paulo. Lê Atos dos Apóstolos capítulo 23, você vai ver. Os judeus que tinham estudado, estavam tudo graduado, cheio de anéis, cheio de diploma. O Paulo não vai dizer isso do diploma que ele recebeu, não. Comparar com cocô, mata Paulo. Nós temos que matar Paulo. Eles disseram exatamente isso. Querido, Deus não está procurando isso. Sabe o que Deus está procurando? Homens de verdade, homens e mulheres verdadeiros diante de Deus, homens e mulheres que se rendam de verdade diante dele, homens e mulheres comprometidos a conquistar o que quer, o que Deus quer, o que está no coração de Deus. Deus mandou rodear Jericó, o sobrenatural acontecer. Deus disse que é anátema, então é anátema. Eu não preciso disso. Você está entendendo, amém? Eu não preciso disso. Eu só preciso do Senhor. Eu só preciso de Deus. Eu só preciso agradar ao Senhor. Quando nós vivemos, amados, pacificamente com o anátema, nós violamos a aliança, distorcendo a verdade de Deus. Até, amado, ao ponto de pregarmos o anátema. O quê? Yes. O apóstolo Paulo diz assim, amado, em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Se alguém vos anunciar um outro evangelho diferente deste, considere isso anátema. E ele diz assim no verso 9 de Gálatas 1: ainda que um anjo apareça para vocês pregando outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz, que não seja o evangelho da santidade e da santificação, se seja o evangelho do tudo pode, é anátema, é condenado, é maldição. Até o que eu prego pode se tornar condenável, até o que eu prego pode se tornar anátema, dependendo de como eu estiver pregando e do que eu estiver pregando. Um desses dias, eu não vou revelar muito, mas um desses dias eu estava fazendo uma pesquisa na internet a respeito das igrejas da nossa volta aqui. Você sabe que tem igreja chamada de evangelho leve? Church Gospel Light. Vem para cá. Aqui o evangelho é leve, é suave. Gospel Light. Teve um irmão que veio lá do Rio de Janeiro. Ele falou que tem igrejas no Rio de Janeiro que estão fazendo promoção do dízimo. Aqui é só 5%, vem para cá. Literalmente, yes. Sabe por quê? Homens que estão interessados, amados, em fazer impérios. Homens que estão, amados, interessados em realizar os seus sonhos, em construir os seus sonhos. Hoje em dia, amado, é uma fome para aparecer na televisão, que eu nunca vi um negócio desse. Você já viu algumas pessoas dando palavra para a câmera e eles ficam se namorando, porque toda câmera, amado, tem um visorzinho atrás. Aí você vê a pessoa dizendo assim: eu quero falar a palavra de Deus para você. Amados, e fica se namorando na câmera. Eu nunca vi, amado, uma vontade tão grande de aparecer. Está valendo tudo, tá?
Programa de televisão, então, misericórdia. É o meu uau, ser conhecido mundialmente. Eu quero pregar para multidões. Mas o pecador que está morrendo do meu lado, se dane. Eu quero multidão. Vida consagrada? Vida consagrada. Sabe o que alguém disse esses dias? Eu vou revelar. Ai, meu Deus, pode estar assistindo, oh Deus. Alguém disse esses dias assim: eu queria tanto congregar lá na igreja de vocês, mas é que o pastor de vocês, ele pega pesado demais, que não precisa, já passou esse tempo, gente. Ele está vivendo em 1900 e tanto, quando ele nasceu. Quer dizer, não foi tanto assim, né? Você entende isso, irmãos? Irmão, mas presta, eu orei essa noite, e eu quero confessar isso diante de vocês, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar uns aos outros. Eu orei essa noite, com toda a sinceridade do meu coração. Eu disse assim: Deus, será que eu fui instruído por pastores muitos retrógrados, muitos quadrados? Será que eu fui instruído por homens que se achavam mais que os outros? Tem alguma coisa errada com o meu ministério, Deus? Eu orei assim para Deus. Eu disse: Deus, será que de repente não precisa tudo isso mesmo, né? Será que de repente não pode ser um pouco mais gospel light? Um evangelho mais leve? E eu orei com sinceridade diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu também não quero ser um tropeço para a obra de Deus. De repente eu estou impedindo alguns de se converterem. De repente eu estou impedindo alguns de até congregarem, né? Como eu ouvi essa semana, alguém dizer que não vem para a nossa igreja porque eu sou retrógrado, eu sou quadrado, eu sou antigo. E eu fui orar para Deus. Eu digo: não, porque a gente tem, amado, de vez em quando fazer uma reciclagem, sabia? A gente tem que reciclar a visão de vez em quando. Aí Deus vai e me manda pregar sobre o anátema. Eu digo: meu Deus, não tem jeito não. Você entende isso, irmãos? E eu quero dizer para você, querido, que não faz sentido você dizer que é de Deus, mas flertar com o mundo. Não faz sentido você beber da mesa do Senhor e beber do cálice de Satanás. Está escrito na palavra. Não faz sentido beber do cálice do Senhor e do cálice anátema, do cálice do diabo, do cálice condenável. Não faz sentido. Você entende isso, amém, irmãos? Mas é que eu fiquei com saudade. Aí o Gustavo Lima veio, ele quase nunca vem para Atlanta, pastor. Falei o nome. Passou a última vez que eu fui, era quando eu não era convertido. Eu digo: dá glória a Deus, se é que você já é. Você entende isso, amém? Irmão, vida separada é vida separada. Vida separada, irmão, é vida radicalmente separada. Diga ao povo que se santifique, irmão. Dizer isso para você é duro, é difícil. Porque requer, amado, confissão pessoal, testemunho pessoal. Tem gente que pensa que é só a confissão. Começaram com um negócio assim: irmão, para você ir para o céu, é só levantar a mão e aceitar Jesus. Não precisa nem vir na frente, não precisa confessar nada. Só levanta a mão aí, deixa eu ver. Mais um, outra alma, outra, glória, muitos salvos nesta noite. E o testemunho pessoal? Querido, você não frequenta os mesmos lugares que todo mundo frequenta. Isso se você quiser ir para o céu. Sabe por quê? Porque quem frequenta os lugares que todo mundo frequenta, ou a maioria frequenta, vai acabar na eternidade frequentando o lugar que eles vão frequentar. Irmão, o céu é real, amém? O inferno também. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Sabe por que eu estou aqui em cima hoje? Porque Deus me mandou dizer para você não ir para o inferno. É só por isso que eu estou aqui em cima. Sabe por que Deus me separou para ser um pastor? Para dizer para você: vai para o céu, irmão. Ama ao Senhor de todo o teu coração, para você ir para o céu. Porque senão eu não precisaria estar aqui em cima não, querido. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia, amado, estar cuidando da minha vida e ganhando dinheiro, inclusive.
Mas Deus me mandou vir nesse lugar para trazer uma mensagem de reconciliação. Uma mensagem de João Batista: arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto dá tempo, querido. Não adianta, amado, com a cara lisa que nem Acã, confessar o pecado sem arrependimento. Não adianta. Pastor, eu fui mesmo. Nossa, estava uma bagunça. Só Jesus na causa. E tinha um menino do meu lado que tinha cheirado umas cocaína lá. O bicho estava doido. Pastor, você precisava ver. Não precisava. Eu fui mesmo, pastor. E sabe o que acontece? Os Acãs fazem a obra de Deus paralisar. A Bíblia diz assim: olha, ou frio de uma vez, ou quente de uma vez. Porque morno é vômito, só atrapalha. Vômito só serve para fazer nojo. Vômito serve para alguma coisa? Não serve para nada. Ô pastor, perto da hora do almoço, de repente você se lembra disso e resolve se santificar. A Bíblia diz, amado, em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 17. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus diz assim: Acã trouxe desgraça para a obra do Senhor, porque pegou e conviveu com o anátema. Isso é o que alguém que se diz de Deus, desobedece e quebra a aliança, faz para a obra de Deus. Traz condenação. Confissão pessoal, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Testemunho pessoal. Aonde você está indo? Com quem você está andando? Pergunta para o teu irmão, ele não vai precisar responder para você. Diz assim, ó, só para dar um choquinho nele, eu já estou terminando. Diz assim: onde você tem ido? Diga, por onde você tem andado? Diga, com quem você tem andado? Sabe o que a minha avó dizia? Minha avó era uma mulher muito doidona, muito sábia e muito crentona. E ela dizia assim: quem com porcos se ajunta, lavagem come. Quem com porcos se ajunta, lavagem come. Captou aí? Com quem você tem andado? O meu avô gritava do outro lado: me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Eu digo: avô, isso aí já é mais batido do que tudo. Você entende isso também? Coisas anátemas, amados, não é para nós. Amados, a inquietação do coração de Acã concordava com a cobiça dos olhos dele. Vou repetir de novo para você entender, porque eu tenho que orar. A inquietação do coração de Acã concordava com a cobiça dos seus olhos. Arranca do coração, aquieta o teu coração e converte os olhos, que aí você vai santificar. Você entende isso, amém? Santificai-vos. Santificai-vos. Separai-vos para Deus. Separai-vos para Deus. Ai, pastor, mas do jeito que Deus quer é difícil demais. Então cria um universo e um céu, você vai ver como é fácil criar tudo isso. Pastor do céu, mas é difícil, hein? Pois é, fácil foi para Jesus morrer na cruz por você. Foi uma delícia estar naquela cruz com prego na mão, prego no pé, chicote nas costas, a barba arrancada à mão. Jesus, amado, era nazireu. Jesus era nazireu. Jesus era barbudo. A Bíblia relata que os algozes bateram nele e arrancavam a barba dele com as mãos. Só um homem sabe o que é pegar num fio de barba aqui no cantinho da costeleta. Só um homem sabe o que é isso. Eles pegaram e arrancaram de Jesus na mão. Bateram na cabeça dele. Pregaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Foi uma delícia aquilo, tá? Não foi difícil, foi fácil.
suou gotas de sangue no Getsêmani, nas horas que antecediam a sua crucificação. Irmão, vida com Deus é vida consagrada, é vida de sacrifício mesmo. Sacrifício que não me custa nada não é sacrifício. Você quer viver uma vida dissoluta, você vai viver, mas não diz que é de Deus. Você quer viver para o mundo, mas não diz que é convertido, por favor. Você quer viver do seu jeito, vive, mas não diz que é crente. Nenhum desviado assume que é desviado, sabia? Que é desviado o quê, rapaz? Estou dando um tempo. Ou assume. Com Deus, amado, não tem namorico, é casamento. Você entende isso, amém? Com Deus, amado, não tem ficando. Com Deus tem matrimônio, é casamento. Com Deus o negócio é na aliança. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ô pastor, mas pega devagar. Vai que tem um novo convertido aqui. É bom que ele já se converte de verdade. Esse negócio de novo convertido e saindo do pecado aos pouquinhos, vai ficando, vai saindo, mas bem devagarzinho. Eu me lembro de um jovem, eu já vou orar com você. Eu me lembro de um jovem que veio para nós orarmos lá em Limeira. E ele estava noivo de uma mulher, de uma moça lá. E ele disse assim: pastor, ora por nós. Eu estava junto, eu estava do lado ali com o pastor. E ele disse: ora por nós, pastor, que a gente assim está vivendo uma vida de pecado. A gente está adulterando, mas a gente não quer isso não. Mas pastor, essa mulher tem uma pomba gira que é uma coisa do demônio. Aí o pastor disse assim, o bispo César disse assim: então eu vou orar e expulsar essa pombagira para vocês viverem uma vida de santidade, vocês se casarem na santidade do Senhor. Aí diz assim: pastor, posso pedir uma coisa? Ora, mas ora para sair, irmão, diante de Deus, ora para sair devagarzinho, porque sair de uma vez vai que ela sente, estraga a relação. O bispo falou assim: o capeta está em você, cara. Tem gente, amado, cara de pau. Tem gente, amado, que diz estar servindo a Deus, mas não está servindo a Deus. Eu quero que nessa manhã você entenda: santificai-vos, separai-vos. E se não quiser congregar, querido, não congregue. Você pensa que você me atrapalha se você parar de congregar? Você vai ajudar se você não quiser nada com Deus. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Irmãos, é difícil demais para eu pregar isso, mas eu tenho que pregar. Irmão, lembre de mim nas suas orações, ore por mim.